Caroline, eu sou sócia e cofundadora do Estúdio Insólita e antes de mais nada, a gente queria agradecer o convite do Lincoma para estar participando dessa edição do evento que por conta da pandemia está sendo online. Eu vou propor uma reflexão sobre o que é um movimento, que é a matéria-prima do que a gente está falando aqui hoje. E para fazer isso eu vou fundamentar nesse livro, que é Sintaxe da Linguagem Visual, que é da Donis Adondes. Segundo a autora, ela elenca 10 elementos. O movimento seria o 10º, não que isso surgir uma ordem, mas ele é o 10º a ser tratado no livro. E eu achei muito interessante quando eu estava relendo esse capítulo que todas as coisas parecem ter uma disposição natural para o movimento. É interessante pensar que, além do movimento ser parte constituinte desse conjunto de elementos básicos da comunicação visual, ele parece também ser o ponto para o qual todos os outros elementos convergem. Eu vou explicar melhor essa ideia falando só de alguns desses elementos, para a gente ter esse conceito mais claro na nossa cabeça. Vamos começar pelo ponto. O ponto é a unidade mínima de presença, ele é indivisível. Quando eles estão justapostos, e a depender do número em que estão, eles direcionam o olhar. E eles têm a capacidade de indicar figuras, dar ilusão de cores e tons variados. A linha, por exemplo, é a história do movimento desse ponto, é a trajetória desse ponto num tempo e espaço. Então a sugestão de movimento da linha é um pouco óbvia. É como se a gente dissesse que na própria definição da linha é o movimento em curso, do ponto em curso. A mesma coisa se aplica também à forma. O que acontece com a forma é que a linha, essa que a gente acabou de falar, é o movimento dela é que faz, é que desenha, é que transmite a complexidade dessa forma. É a mesma coisa, o movimento, a questão de movimento já está aí, é um movimento em curso. Bom, isso só para exemplificar 3 elementos básicos da comunicação visual, dentre esses 10, que tem em si uma sugestão de movimento. Interessante notar que o movimento nunca precisou de uma representação explícita, pelo menos, para influenciar a nossa percepção de um contexto visual. Então, se a gente pensa que todos os elementos convergem para o movimento, a gente consegue entender também que a percepção do homem impele ao movimento. Por que isso acontece? Talvez isso se explique pela forma estática não ser tão natural a nós seres humanos. Nós tendemos a projetar movimento em tudo. O olho humano tenta fazer uma varredura, ele faz uma varredura automática, que todas as coisas têm natureza mutável, assim como nós temos. Então, ainda que só hoje nós tenhamos a capacidade de representar essa coisa do movimento com mais fidelidade, dar essa ilusão de realidade com mais primor, quando a ação não está graficamente representada, ela ainda assim está presente. É como se fosse um dispositivo de leitura que a gente usa para olhar todas as coisas. Bom, como a Insólita é um estúdio de técnica, a gente se ocupa de milhares de coisas. Então a gente faz design, a gente faz ilustração, a gente faz 3D, a gente faz fotografia, a gente faz stop motion, né? A gente faz uma série de coisas. Mas aí você vai me perguntar o que seria um movimento então na Insólita? Bom, se a gente diz que tudo tem uma disposição natural para o movimento, então o motion graphics, mais especificamente, amplia o terreno da discursividade. A gente está dizendo que a gente conta histórias melhores com ele. Então, quando a gente traz o movimento, quando a gente tira ele desse eixo de implicitude, porque se eu estou falando que tudo tem movimento, mesmo quando não tem movimento, então eu deixo o movimento nessa caixinha. Quando eu tiro isso e trago o movimento para ser protagonista de todas as coisas, então eu tenho uma elasticidade no meu campo de narrativa.
certo? Por isso que na Insólita a gente dá muito espaço para movimento, tudo se move. Olá, eu sou o Cal Nunes, sou sócio-diretor da Insólita, sou artista visual, junto com o Sabrina. E também quero reiterar o agradecimento desse evento do Kuma, de nos presentear com esse convite, né? Então, motion graphic. Para falarmos da mesma coisa, para termos certeza de que estamos falando da mesma coisa, eu trouxe dois conceitos básicos sobre o que seria motion graphic. Um diz respeito a conteúdo, o outro diz respeito à forma. Toda expressão de arte, seja ela no campo das belas artes ou nas artes aplicadas, você tem essa distinção de forma e conteúdo. Então, o motion graphic, em relação à forma, também conhecido como videografia, video design, animação de design, se trata de animar elementos gráficos através de quase sempre de software. Esse é o conceito na questão da forma, né? Na questão do conteúdo, o motion graphic design ele se diferencia da animação pelo aspecto informativo. Então, normalmente, o motion graphic ele serve ao propósito de informar algo. Então, ele serve a propaganda, ele serve a televisão com o broadcast, né, que é aquela parte de comunicação dos programas. Ele serve a documentário, ele serve ao cinema. Os créditos normalmente são peças de motion graphic cada vez mais elaboradas. Então essas são as duas diferenciações básicas de forma e conteúdo. Esses são os principais conceitos. Para deixar claro a diferença entre motion, o que se chama de motion graphic design e animação, em vista de que ambos são animados, é que a gente chama de animação obras ficcionais que se encerram em si mesmo. Então, se você vê o Irmão de Jorel, o Irmão de Jorel é uma peça animada que se encerra em si, é uma coisa de entretenimento, é uma coisa que você não quer dizer nada para além da coisa em si. O motion graphic design normalmente ele tem uma outra função, e por ter essa característica de outra função, ele é muito usado na propaganda. Ele vem da propaganda tradicional e invade aí a propaganda digital, em vista que o vídeo ganhou a rede social nos últimos anos, né, de forma poderosa. Você pode usar um software de animação de elementos gráficos como After Effects. Você pode usar um software de 3D, de modelos 3D, como o Cinema 4D. Você pode usar Stop Motion, uma sequência de fotos, e aí você tem vários aplicativos como o Dragon Frame, para poder fazer movimento. Você pode fazer até mesmo frame by frame, no caso quadro a quadro. Você pode desenhar quadro a quadro, que é uma técnica da animação clássica, mas aí essa diferenciação da questão técnica para forma e conteúdo. Se você tem uma função para além da peça, por exemplo, um comercial, uma abertura de um episódio, uma série, abertura de um filme, então ele passa a estar no campo do motion design, do motion graphic. Vídeo é design. Por que nós dizemos isso? Por que nós pensamos dessa forma? Porque o vídeo e o design gráfico, eles dividem o mesmo universo, que é o universo das formas, o universo das cores, o universo do equilíbrio, da simetria e assimetria, o universo do movimento. Tá? Então você tem desde o movimento potencial abstrato do universo gráfico, como um movimento de fato, né, no vídeo. E aí tem alguns exemplos de diretores de vídeo, de cinema, que levam isso muito à risca, utilizando a proporção áurea, que é um conceito que evolui da Grécia e passa pela arquitetura e chega até o design,
utilizando divisões de gradis, né? Você pega o vídeo e divide ele em grades para poder obter os enquadramentos baseados no caminho que o olho percorre. Tudo isso é uma ciência desenvolvida a partir da arte pictórica, toda ela, né? Quadros, óleo sobre tela, fotografia, design gráfico e, por fim, vídeo, cinema. O motion graphic é exatamente o momento em que o vídeo e o design gráfico se encontram. Então você tem todo o universo do design aqui, todo o universo do vídeo aqui, qualquer tipo de vídeo, cinema, documentário, televisão, e o motion design é essa interseção óbvia, né? Você tem os elementos de um no outro e vice-versa, né? Toda a utilização do espaço no retângulo repete a mesma lógica do design gráfico. Tem pouca novidade nesse sentido. Então, a maior novidade do vídeo é o movimento. Quando você procura uma bibliografia de cinema, cinematografia, de fotografia, de design, coisas mais técnicas, tem alguns livros mais técnicos aqui que eu posso dar como exemplo. Aqui eu tenho um planejamento visual gráfico de Milton Ribeiro, que é um livro arcaico, é um livro do tempo da pedra. Toda a ciência que tem aqui é aplicada até hoje no motion design, no vídeo, tudo que tem aqui é utilizado. Você vê, ó, a percepção do retângulo, as divisões possíveis do retângulo, 1997, essa é a edição. E aqui eu tenho um livro empoeiradamente lindo, que é um livro que conta a história de Alexandre Volney. Ele é um dos expoentes do design gráfico no Brasil. Ele tem logos famosos, como a logo da Brasil Gás, né? Aquela sardinha coqueiro. O Itaú, a logo do Itaú foi ele que fez. Ele é um designer. Esse livro conta a história dele e conta um pouco dessa ideia estruturalista e tal. Não quer dizer que eu seja muito adepto dessa escola, mas é sempre bom conhecer. Então, nesse tipo de bibliografia, você encontra os elementos necessários para o motion design. Apesar de não haver movimento literal aqui, você tem a ideia do movimento potencial do design, como em tudo tem, como o Sabrina falou. E quem migra do design, o vídeo, começa a expandir a sua possibilidade de um universo tridimensional, potencialmente tridimensional, para um universo quadridimensional. E aí eu explico. Vamos lá. Na percepção humana, nós vemos o espaço em 3 dimensões, né? A base, né, que é a largura, a altura e a profundidade. Né? E aí é importante você entender que um corpo, um ponto, ele está automaticamente em uma dimensão. Se ele não se move, ele está em uma única dimensão. E ele tem um potencial de se mover em uma dimensão, que pode ser a largura ou a altura. Se ele se move na largura e na altura, ele está em 2 dimensões. Então é como se você imaginasse que um corpo compreende essas dimensões, então eles se movem aqui, nessas dimensões. Quando você tem a terceira dimensão, é muito interessante isso, como essa terceira dimensão é uma falsa terceira dimensão. No caso do papel, no caso do vídeo, você tem uma falsa terceira dimensão. Na verdade está em 2 dimensões, que é o que vocês estão vendo agora, essa tela aqui ela só tem 2 dimensões, que é a altura e a largura, e uma falsa noção de profundidade, né? Isso também acontecia no papel. Então, toda a história das artes visuais vem do avanço da percepção humana em relação a essa terceira dimensão. Os egípcios, por exemplo, se você pega um painel egípcio, você percebe que os desenhos eles estão representados em 2 dimensões, né? Eles sempre de perfil para você conseguir ver que é uma figura humana com nariz, olho e tal. A evolução das artes visuais vão no sentido de descobrir a terceira dimensão. Então, os artistas começam a perceber, inclusive, a distorção óptica
que é uma coisa da percepção do olho humano. A quarta dimensão seria o tempo. Aí se você pensa que a linha é o movimento do ponto, a forma é o movimento da linha, e a dimensão é o movimento da forma, você vê que para que essas dimensões aconteçam, você tem um quarto elemento que é o tempo. As coisas estão acontecendo dentro do intervalo de tempo. Compreendendo isso, você entende que em um dado momento, uma forma é constituída de determinadas características. Em outro momento, essa mesma forma pode ter outras características. Para dar um exemplo prático no motion design, você pode começar com uma forma circular, redonda, em um ponto, e ela evoluir para um quadrado, para um retângulo. E na verdade você vai ter a noção de que aquilo não é nem um quadrado e nem um círculo, ele é um tubo. Mas na percepção, no ponto de vista que você tem inicial, você vê a parte redonda do tubo, depois ele gira, e quando ele se acomoda na dimensão perfeita, você vê uma parte falsamente retangular, mas aí o seu cérebro entende que aquilo na verdade é uma terceira forma, que não é nem o círculo e nem o retângulo. Isso só é possível considerando a quarta dimensão, que é a passagem do tempo. E o movimento não é nada além do que o tempo e o espaço. Por exemplo, se eu quiser representar num movimento potencial, um design gráfico, esse mesmo objeto que é ao mesmo tempo redondo e quadrado, você vai ter apenas um instante desse movimento. Todo o resto é fechado pelo seu cérebro, né? É fechado pela sua percepção. Mas a dimensão daquilo você já está entregando automaticamente, né? Não tem uma crescente do entendimento. Você já sabe que aquele objeto é um objeto paradigmático, por assim dizer assim. Ele é ao mesmo tempo redondo e ao mesmo tempo retangular. Mas se você tem um movimento, você pode deixar o seu cérebro, o seu espectador, compreender aquele objeto como redondo durante um tempo e depois ele ser revelado como quadrado. E aí tem uma coisa interessante que é, todo movimento é na verdade uma sucessão de imagens estáticas ao longo de um tempo, né? O cinema é isso, o motion design feito num software como After Effects ou o Cinema 4D é isso. Você tem inclusive, fazendo só uma saída mais técnica, você tem inclusive como exportar o vídeo em sequência de fotos. Essa é a importância da compreensão da quarta dimensão, do tempo como quarta dimensão. Para você que está interessado em motion design, é muito importante saber que a rede social impulsionou essa arte aplicada, né? E nos últimos anos. Então, você tinha uma utilização do motion design, motion graphic design, no cinema, na televisão. Isso era um mercado mais restrito. Agora, com a internet, e aí você tem vários momentos da internet, né? No primeiro momento da internet você tinha as bandas curtas, né, de transmissão de dados, você não conseguia ter vídeo. Depois que isso muda, todas as principais plataformas da internet, incluindo aí as redes sociais, passaram a ter vídeos em abundância. Então, isso ampliou o lastro de possibilidades com o motion design. Então, você tem criadores de conteúdo que se utilizam do motion design para contar suas histórias, ao invés de simplesmente abrir a câmera e se filmar, como faz uma outra parcela desses criadores de conteúdo. Então a internet ela impulsiona o motion design na direção comercial, porque você tem um potencial imenso de trabalho, né? E o outro campo é o campo das possibilidades. Das possibilidades estéticas e das possibilidades técnicas do motion design. Existe um universo muito vasto, que talvez não coubesse aqui nesse vídeo, mas eu vou apenas pincelar esse universo de possibilidades. O primeiro deles é que o celular, além de ser um veículo de mídia,
ele é também uma ferramenta de produção. Então, nós temos aplicativos que facilitam a produção do motion design, né? Então, vamos parar de imaginar que o motion design é apenas aquele cara especialista que trabalha com ferramentas profissionais e tal, e vamos entender o motion design como uma possibilidade de... Então, a internet ela traz um campo vasto nesses dois segmentos, né? da veiculação e da produção. E aí uma coisa que é um pouco mais delicada, que eu não vou me aprofundar muito, são por conta desses celulares que tem 4 câmeras agora, é a realidade aumentada. A realidade aumentada, ela é um outro passo do motion design, quer dizer, você pode projetar coisas com a linguagem do motion design no mundo real. Com isso, as possibilidades são infinitas. Você tem uma centelha de campos de experimentação de linguagem e, lógico, também de experimentação de mercado, com a chegada aí, quando chegar de fato com força essa coisa da projeção de realidade aumentada, né? Então, a ideia desse vídeo é dar essa dimensão científica para isso que pode vir a ser a profissão de vocês e isso que é o trabalho daqui do estúdio. Nós somos um estúdio que servimos ao mercado de propaganda, ao mercado do design, mas nós também sempre pensamos em produzir conhecimento, mais do que produzir conteúdo, produzir conhecimento, né? O que é importante entender é que como a técnica está mais à mão, como a técnica está mais fácil e cada vez mais, é o que você tem na cabeça, é o que você tem no olhar que vai fazer a diferenciação. Então, todo esse conhecimento prévio, adquirir todos esses conceitos, pensar sobre eles, testar, estudar sobre eles, é o que faz com que você extrapole as possibilidades que lhe são dadas de bandeja. O Cal falou aqui sobre o vídeo ser design, então se o design tem disposição para o movimento é design. O deslocamento de uma coisa no espaço, a transformação dela, a evolução dessa coisa no tempo e espaço é considerado para a gente uma peça, um conjunto gráfico, uma composição visual que precisa ser cuidada, que precisa ser aferida, do mesmo jeito que a gente faz com uma foto ou com uma ilustração, qualquer coisa do tipo. Ele falou também sobre a 4ª dimensão. Então, se a gente tem uma coisa dentro de um espaço que evolui através do tempo, o resultado disso é o movimento. O movimento, então, seria a nossa 4ª dimensão. Por que a gente está falando tanto, trazendo uma abordagem tão teórica, tão científica para essa palestra? Porque, como o Cal falou também, o processo de fazer a produção do motion graphic hoje está muito acessível, muito democrático. Então, a técnica não vai produzir muita diferença no final das contas. O que vai trazer a diferença, o que vai fazer uma coisa ser boa ou ser vulgar, é justamente aquilo que você consegue incorporar, a quantidade de conceito, de teoria que você consegue incorporar e o que eles vão produzir de fato no trabalho. Então você digere todos esses conceitos. Eu sugiro que vocês leiam as bibliografias indicadas, os vídeos que a gente vai indicar e consumam as referências que a gente vai indicar também, para que vocês consigam processar isso num trabalho verdadeiramente diferente e original e que vocês possam ter autonomia para poder criar e não só reproduzir as coisas. Na Insólita a gente sempre fala que nós somos um estúdio de experimentação de linguagem. A gente só consegue fazer isso porque a gente tem essa audácia. A audácia de extrapolar as regras. A gente conhece todos os conceitos, a gente conhece todas as regras, a gente sabe de tudo que nós herdamos, toda essa nossa herança teórica, então a gente trabalha para poder ir um pouquinho mais além, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente incorpora
esses conceitos e quando a gente testa, quando a gente trabalha, quando a gente dedica tempo sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar e-mail pra gente, a gente responde, a gente conversa. E é isso, um beijo. Pode ir. Quais os principais softwares que nós utilizamos? Então, eu antes de falar os softwares, eu queria fazer uma diferenciação. Aqui na Insólita nós usamos muitos softwares. Mas por quê? Porque a Insólita é um estúdio multitécnica. Aqui nós fazemos uma cacetada de coisa. Então não quer dizer que você, estudante, você que está começando, você que quer montar um portfólio, você precise sair loucamente querendo mexer com todos os softwares do mundo. Então eu vou falar pela ordem que eu considero uma ordem de importância de qualquer pessoa que está entrando na área de comunicação visual, de design de vídeo, precisa saber. Então, para mim, o rei dos softwares é o Photoshop. Então, nós usamos o Photoshop para quase tudo. Desde o orçamento bonitão até a mais sofisticada entrega, o Photoshop está presente, né? O Illustrator também é muito importante para mim. Então, esses dois, para mim, formam a base. Aprendam esses dois e vocês vão estar aptos a fazer muita coisa. Aí depois a gente passa para os aplicativos de vídeo, né? Software de vídeo. Aí tem o After Effects, que é poderosíssimo, que é basicamente um Photoshop que você pode animar tudo. E o Premiere, que é onde eu faço as montagens. Eu particularmente monto no Premiere. E aí depois nós partimos para outros softwares que já são um pouco menos usuais, assim. Que é o Cinema 4D, que tem sido cada vez mais, né, principalmente agora na quarentena, a gente está usando muito o Cinema 4D para poder fazer as coisas em 3D, já que a gente não pode sair para fotografar. Nós usamos muito o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve, ele é um programa da Blackmagic, que é um fabricante de câmeras. Ele é muito focado na questão do vídeo, né, do audiovisual. Ele tem um workflow dentro dele próprio, que vai desde a montagem à entrega final. Mas nós não usamos tudo isso. Sabrine prefere montar no DaVinci e eu uso o DaVinci para fazer cor, né? Tanto a correção quanto o color grade eu faço no DaVinci Resolve. E aí, no caso, quando Sabrine monta lá, né? Então, quando é montado por mim é no Premiere, quando é montado por ela é no DaVinci Resolve, isso não faz diferença no final das contas. É só uma questão de preferência de ferramenta, principalmente no caso de montagem. E aí nós usamos o Nuke, nós usamos o Fusion, nós usamos o Dragoframe, que é para stop motion. Nós usamos o Audition, que é para poder fazer a captação de som. E usamos o Live, né, Ableton Live também, que é para som, composição de trilha. Mas focando nos softwares de motion, o rei do motion é o After Effects. Só que para você mexer bem no After Effects, você tem que mexer bem no Photoshop. Então, Photoshop e After Effects. E se você estiver falando de motion em 3D, Cinema 4D. Então, esses três são para mim o pacotão básico, assim, para alguém que quer mexer com motion em todos os aspectos. Como é que funciona a empresa da gente? A Insólita tem um estúdio, né? Então, ela é constituída por 2 pessoas, nós somos uma dupla, Cal e eu. Eu sou diretora de criação, divido isso com ele. E... Você vai ficar olhando pra mim? Nós somos uma dupla. O que foi? Nada, pra não olhar pra você. Eu pensei que alguma coisa tinha dado errado. Nós somos uma dupla, Cal e eu. A gente divide a direção de criação, então eu sou diretora de criação, sou redatora, diretora de cena. Quando tem um projeto de stop motion ou alguma coisa que necessite da técnica, geralmente eu é que tomo a frente para operar Dragon Frame, pensar nessa animação, tudo mais. Nós não temos funcionários, nós temos uma diretora de arte que em quase todos os projetos ela está com a gente porque ela acaba agregando muito ao nosso trabalho, existe uma sintonia dela com a nossa estética, mas ela também não é fixa, que é a Júlia Bispo. Quando o projeto demanda uma estrutura maior, por exemplo, de set,
A gente tem uma equipe, são pessoas que a gente está sempre trabalhando junto, então a gente já conhece, já sabe o nosso estilo e tudo mais, isso facilita. E aí, quando é o caso, a gente seleciona essa equipe para um projeto. Nós temos um estúdio pequeno, onde a gente realiza a maior parte dos projetos, que não dependem de casting, por exemplo. Então, quando são projetos menores, a gente faz no nosso estúdio, fica perto daqui. E quando o projeto precisa de uma estrutura maior, por exemplo, pessoas, casting, gente de beleza, toda essa equipe que eu tô falando pra vocês, a gente vai para um estúdio maior, aluga um estúdio maior e realiza esse projeto lá. Acho que é isso. Como é trabalhar com grandes marcas? É sempre bom, é sempre gratificante, porque quanto maior a marca, maior a ressonância que o seu trabalho vai ter, maior impacto ele vai ter. O que eu quero dizer com isso é que quanto maior a marca, o seu trabalho chega para mais pessoas, e isso empolga muito, porque de certa forma você vê o seu trabalho sendo endossado por uma marca grande, uma marca que as pessoas respeitam, isso é muito bom. O efeito disso é muito gostoso. Mas eu acho que é importante comentar aqui que não é a marca que vai definir a qualidade do seu trabalho, o nível de exigência imposto ali naquele trabalho. O nível de exigência é importante que seja você quem dá o seu trabalho. No caso da Insólita, eu posso dizer com muita segurança que a gente nunca fez uma diferença entre esse é um trabalho menor, esse é um trabalho maior, por isso teremos um nível de exigência diferente para cada um deles. Isso nunca aconteceu, porque o nível de exigência do trabalho Insólita sempre foi o mesmo. Nós sempre procuramos dar o melhor que a gente pode dentro das circunstâncias, dentro das condições que foram impostas. Então, o nível de exigência é sempre a gente quem dá no nosso trabalho, não é exatamente a marca. Trabalhar com marca grande, trabalhar com marca menor, uma marca pequena, mais restrita, mais local, é mais ou menos a mesma coisa, salvo algumas exceções, algumas peculiaridades. Por exemplo, quando você está trabalhando com uma marca nacional, geralmente você tem mais etapas de aprovação, envolvem mais departamentos com os quais você tem que lidar, e isso não significa muita coisa no resultado final do trabalho. É mais um trabalho executivo, da parte executiva de gerir o trabalho, do que necessariamente uma diferença que se coloca, que é imperativa ali no processo do trabalho. Então, enfim, resumindo, é bom, mas o nível de exigência não muda muito. É isso. O processo criativo é uma coisa muito particular, né? Pela minha experiência em trabalhar com criatividade de todos os aspectos, eu sou, além de designer na Insólita, diretor de criação, fui diretor de arte muitos anos em agência de propaganda, produtor musical, ilustrador. Então, esse campo da criatividade é o meu campo, e eu conheço muita gente, muitos artistas, muitos produtores, e cada um tem um processo próprio. No caso da Insólita, o mais marcante na Insólita é que nós somos uma dupla, eu e Sabrine, e nós comungamos de tudo, então nós conversamos tudo. O processo criativo passa por essa coisa de ser uma dupla muito sintonizada, né? Então, quando nós recebemos um trabalho, o briefing do cliente geralmente dá uma dimensão do que ele quer. Aí nós partimos para referências, tipo, eu acho que o cliente está viajando numa coisa por aqui, ele tá pensando numa coisa acolá, a agência está querendo uma coisa na linha desse artista aqui, ou desse estúdio ali. Então a gente vai ver, vai entender o caminho que o cliente trilhou para solicitar uma coisa daquele tipo. E aí depois a gente começa a discutir e ver outras coisas e trazer outras coisas, outras referências do nosso universo. Então eu acho que a coisa mais importante para um processo criativo de qualquer um é ter muita referência. Referência em todos os âmbitos. Então, se você está mexendo com motion, você não vai ficar só vendo gente que faz motion, porque você corre o risco de fazer o que todo mundo faz. A ideia, se você faz motion, se você quer fazer motion, você quer fazer vídeo, você quer fazer design, é você ver filme, você ver cinema, você ver novela, você ver YouTube, você ler livros de gravuras,
Você fica no Pinterest, é um lugar interessante para referência, mas é complicado o Pinterest porque todo mundo vai lá. Então, você procurar outras vias, né? Inclusive romper as barreiras geográficas, ver coisas de outros países, acompanhar artistas orientais, né, Oriente Médio, ver coisa, né, encher a sua cabeça de referências, de coisas, de movimentos, de imagens e tal, e ter muita referência, porque aí quando você tem uma necessidade de criar, o seu cérebro vai ter ferramenta para juntar uma opção de coisas e criar uma coisa original. Então o nosso processo criativo é bem esse, é muita referência, né? E muita observação de coisas que a gente gosta muito, assim. Algumas coisas específicas. Eu vou tentar dar uma dica para quem está começando muito objetiva, porque toda a nossa palestra aqui, eu admito, foi um pouco abstrata, então a gente fala de coisas que são óbvias, você tem que estudar muito, né? Quanto mais estudar em todos os aspectos, melhor para quem está começando. A gente estuda pra caramba, imagina quem está começando. Então, a dica que eu daria é um site chamado Doméstica, com K. Eu amo esse site, até hoje eu volto lá. São vários cursos curtos que custam de 30 a 150 reais, é uma coisa pagável. A maior parte do conteúdo está em espanhol, porque é um site espanhol, mas eles têm legenda. Eles estão agora chegando no Brasil, já tem conteúdos com artistas brasileiros. E por que eu acho que esse é uma dica para quem está começando? Porque eu sei que a universidade, a faculdade, ela não dá o ferramental, ela não fala tanto do software, da aplicação prática do software, e nem a gente aqui também falou muito sobre isso. Mas, como uma dica muito, muito objetiva, vai lá nesse site, fuça tudo, eles falam de Photoshop, de Illustrator, de ilustração, de coisas feitas com a mão, argila, papel, tudo do âmbito da criatividade, não só de motion, mas tudo que envolve o universo de criatividade são os número 1 do mundo, assim, tipo, do mercado espanhol, tem mexicano, tem boliviano, tem brasileiro, tem americano, tem, tipo, todos os melhores profissionais estão lá. Eu tenho certeza que agora a versão brasileira do Doméstica vai trazer muitos profissionais brasileiros bons. E tem um cara também que eu gosto muito, vou fazer um merchan gratuito para ele aqui, que é um cara chamado Pedro Aquino, que ele dá um curso de After Effects, que ele chama o começo infalível, o início infalível, uma coisa assim. O nome dele é Pedro Aquino. Esse curso é muito, muito legal. Eu gosto muito do humor, da forma como ele ensina. E eu acho que para quem está começando no motion é uma dica muito, muito valiosa. Vai lá, tem vários tutoriais dele gratuitos na internet também. E essas são 2 dicas assim para vocês agarrarem e saberem exatamente que são um ponto de partida para quem está começando.